Muito boa noite, minha Paraíba. Estamos ao vivo, começando a partir de agora mais uma edição do seu Frente a Frente pela sua TV Arapuã. João Pessoa sediou há uma semana um encontro que reuniu as principais lideranças das cooperativas do Brasil. O Inova Cooperar discutiu desafios e avanços das cooperativas no país. E no programa de hoje a gente conversa com os dois organizadores aí do evento. Eu estou falando do médico Dr. Walter Ramalho, presidente da Unimed João Pessoa. A Unimed aí, uma das principais, maiores cooperativas médicas do Brasil. E o Dr. João Bezerra, ele que é presidente da Sicredi Evolução da Paraíba e do Piauí. E aí a Sicredi, uma das maiores cooperativas financeiras do país. O que as cooperativas têm para ajudar na economia brasileira? Qual a importância, qual o papel delas na economia do nosso país? E principalmente, o que é que elas têm para garantir e assegurar na melhoria da prestação de serviços para nós, consumidores? Vamos mergulhar um pouco mais nesse assunto? Frente a Frente está no ar. Doutor Walter Ramalho, doutor João Bezerra, muito boa noite, sejam muito bem-vindos aqui ao Frente a Frente. Muito obrigado pela presença de ambos aqui. E volta a casa. Doutor João, muito obrigado pela sua presença a primeira vez, né? É um grande prazer estar aqui falando um pouco sobre o cooperativismo, um assunto tão importante e relevante que muitos, né, dos dos seus que estão aqui tendo essa audiência maravilhosa querem saber, não é? Sim, vocês reuniram nomes de peso para esse evento aí, né? A gente daqui a pouco até tem algumas imagens do evento aqui em João Pessoa. Por que vocês perceberam a necessidade, o tempo, o time de fazer um debate como esse sobre cooperativismo no Brasil, puxando aqui para João Pessoa? Vou começar aqui, João Bezerra complementa. Primeiro, assim, a gente precisava dar uma mensagem para a sociedade, né? Da força do cooperativismo alavancando a economia. A gente está no início de governo, a gente precisa, algumas situações estão se reposicionando e as pessoas precisam conhecer a força do cooperativismo, o quanto de empregabilidade, de renda, o quanto de assistência, de entrega, de benefício que o cooperativismo traz para a população em geral. João Pessoa assistiu, né, que realmente o PIB do cooperativismo nacional estava em João Pessoa, né? Então, assim, a força do Sicredi Evolução, da Unimed João Pessoa, do OCB Sescop, o doutor André Passetti, que hoje está em Campina, e foi também um parceiro nessa jornada, e trouxe realmente o maior PIB, né? A maior liderança do cooperativismo nacional estava aqui, encantadas com nossa bela cidade. Para o usuário da Unimed João Pessoa, o usuário do Sicredi, a importância de que saibam que nós estamos atentos, sempre em evolução, né? E sempre buscando melhorar a qualidade do nosso serviço. E de uma maneira geral, para os nossos cooperados, que sem dúvida alguma o cooperativismo é um gol de placa, porque ele retorna para a sociedade tudo que ele gera de riqueza. Então não há, dentro dos princípios do cooperativismo, o processo de lucro, a distribuição de resultados. Então você partilha e tem uma participação econômica efetiva na operação. Então, inclusive naquilo que rentabiliza, depois ocorre a distribuição de resultados. Isso volta para o cooperado e volta para a sociedade, ou seja, é um dinheiro que está sempre circulando dentro da cidade de João Pessoa, dentro do estado da Paraíba. Eu acho que isso que nos diferencia muito. Doutor João, quer fazer algum registro em relação ao evento? Porque eu queria perguntar também para vocês, do ponto de vista nacional, qual é a visão que se tem das cooperativas de atuação no Brasil e aí de forma mais genérica para a gente poder chegar especificamente aí na atuação da Sicredi e da Unimed. Indiscutivelmente, Luiz Torres, nós temos a Unimed João Pessoa como sendo o maior plano de saúde do estado da Paraíba e, por que não dizer, o sistema Unimed como o maior plano de saúde do Brasil, não é? Da mesma forma, o ecossistema Sicredi, ele atua em todo o Brasil, em todos os estados, inclusive no Distrito Federal. Hoje nós temos mais de 6,5 milhões de associados, mais de 2.400 agências no Brasil inteiro. E veja que dado interessante. Nós temos mais de 200 agências em alguns municípios do Brasil
que é a única agência financeira que existe naquela cidade, mostrando inclusive um caminho um pouco inverso dos grandes players financeiros, que muitas vezes estão fechando nas cidades menores, sobretudo nas cidades do interior. O ecossistema Sicredi tem um compromisso muito forte com o Banco Central do Brasil, com uma agenda que ele intitulou de Agenda BC-RECH, de a gente promover a inclusão financeira, de a gente promover a inclusão social. Então, a gente tem esse compromisso de servir aos nossos associados, que depois a gente vai explicar qual a diferença, não é, de um cliente e um associado. E nessa condução desse processo, a gente uniu a força do polo saúde com o polo financeiro, porque um se complementa do outro. Inclusive, o nosso nascedouro foi no berço do ecossistema Unimed JP, que a nossa fundação foi há 33 anos passados. Inclusive, eu queria pontuar aqui a você, não é, e todos que nos assistem nesse momento, que a Sicredi Evolução é a maior instituição financeira do Nordeste brasileiro. Isso é um motivo de orgulho muito forte para a Paraíba, porque somente no ano de 22 que a gente chegou ao estado do Piauí. E toda a nossa história desses 33 anos de fundação, ela promoveu aqui no estado. Então, ter um estado em desenvolvimento e a gente conseguir pontuar uma instituição financeira na vanguarda do Nordeste brasileiro, isso é um motivo de orgulho, não só para o ecossistema Unimed, como o ecossistema Sicredi Evolução. E um dos princípios do cooperativismo é o 6º princípio, que é o princípio da intercooperação, e a gente entendeu que juntos, uníssonos, buscando a causa, o propósito, a gente trouxe esse relevante PIB com essa grande liderança que é Walter Ramalho, onde ele trouxe todos os dirigentes do Nordeste, do Brasil, trouxe dirigentes aqui do Centro-Oeste, trouxe dirigente de vários outros locais do país, face à relevância e à importância, inclusive trazendo uma notícia extraordinária que ele vai oferecer, a todos os que aqui assistem. Então, dessa forma, com o apoio do sistema OCB-SESCOP, a gente fez esse grande movimento. Nós que trouxemos também as lideranças do ecossistema Sicredi, trouxemos o economista do Banco Sicredi, o Dr. Wilson Ribeiro de Moraes, nosso presidente da Central, representando o ecossistema nacional, do qual nós fazemos parte como conselheiros da Sicredi Participações. Dessa forma, a gente está num momento muito importante, comemorando o cooperativismo em nosso estado. Eu queria perguntar exatamente sobre isso, até para quem está acompanhando em casa. Primeiro, vocês pudessem conceituar a questão da cooperativa, da atuação das cooperativas no geral, não estou falando se é de saúde, na área de agronegócios, enfim, mas no geral, e o que é que elas representam hoje na economia brasileira. A economia brasileira conseguiria hoje viver, é uma tendência cooperativa na economia brasileira, e por que elas são importantes? O que são as cooperativas e por que elas são importantes hoje para a economia do país? Vamos fazer a tabelinha, né? Então, só para ter noção de dimensão. Por exemplo, a Unimed, enquanto cooperativa, que é um sistema, é a maior cooperativa de assistência à saúde do mundo. Então, nós temos hoje catalogados 22 milhões de usuários no carro benéfico. Então, você vê assim, 10% da população do Brasil. A importância, e aí você imagina, são 150 hospitais próprios, 340 Unimed espalhadas pelo Brasil, atendendo a 22 milhões de pessoas. E aí, doutor, só para as pessoas entenderem, isso só seria possível, esse tamanho só seria possível porque é uma cooperativa. Se fosse uma empresa, ela demoraria um tanto quanto mais, se ela fosse uma empresa privada só, ela demoraria um tanto quanto mais para garantir esse tamanho? Acho que interessante é separar a empresa a cooperativa Unimed, ela tem uma vertente de empresa e uma vertente cooperativa. A vertente de empresa é que ela precisa ser sustentável, tá? Então ela precisa ter governança, ela precisa ter compliance, ela precisa estar modernizada, incluir tecnologia, ter bons processos analógicos e com muita automação após a estruturação desses processos. Ou seja, precisa se constituir como uma empresa eficiente que reduz desperdício e consegue retribuir, no caso, aos sócios que são os cooperados, uma fração daquilo que eventualmente foi concedida sob a forma de resultado. Mas ela tem que funcionar também como uma cooperativa, onde tem os 7 princípios que João Bezerra aqui apontou um deles, que é a intercooperação, mas tem outros 6,
que é adesão livre, voluntária, que a gestão é democrática, que tem participação ativa na economia, que participa de processos educacionais, tem responsabilidade socioambiental, se relaciona com a sociedade em geral e que tem intercooperação. Então, esses princípios nos tornam diferentes, porque a gente tem um alvo de entregar de volta todos os benefícios e não reter sob a ótica de uma empresa de ter uma ampliação da sua margem de lucro. Não existe essa lógica. A lógica é retornar. Então, são duas coisas diferentes. E falar da dimensão para completar a cooperativa, por exemplo, na Unimed de João Pessoa, nós somos 162 mil usuários, hoje passamos desse número, né? Crescemos aí 62 mil usuários só no Unimed de João Pessoa, tá? Com mais 50 mil de intercâmbio que gravitam por aqui. Mas só nós, mais de 162 mil usuários, que é uma marca histórica. Temos 330 pessoas jurídicas credenciadas, 2.100 empregos diretos, com mais 1.800 médicos colaboradores, que são médicos cooperados. Então, juntando os colaboradores com os cooperados, você já vai para 4 mil, então imagina que uns 15 mil empregos indiretos. Então, e nós movimentamos, nós passamos esse ano, na nossa gestão, da cifra de receita bruta operacional de 1 bilhão e 100 milhões, que a gente não se retém mais, não se está restrito apenas à comercialização de plano, mas a gente começa agora a abordar outros nichos de negócio, criamos novas unidades de negócio, que isso acaba sendo rentabilizando também para a cooperativa. Então, dentro de um conceito de você estruturar seu ecossistema para melhor, dar mais acessibilidade e com mais eficiência e controlando melhor o custo sob o aspecto de sustentabilidade. Aí eu vou fazer uma provocação que é o seguinte, às vezes o cidadão faz, olha, abrir uma empresa com um sócio já é uma dor de cabeça tremenda e com centenas ou milhares de associados. E administrar esses e administrar isso, como é? Porque às vezes um sócio já é complicado, uma sociedade com 2 já tem uma dificuldade. E como é ter uma associação, uma cooperativa com centenas ou milhares de cooperados? Qual é a fórmula? Eu vou voltar para João Bezerra, tá? Mas com muita governança, muita resiliência, com muito foco e determinação no planejamento que você estabeleceu e o seu time, né? Porque a gente não vai longe sozinho. Então, com o time até se ganha partida, mas campeonato só com o time, como dizia Michael Jordan. Então, o foco só se vai longe e por mais tempo e de forma mais consistente em grupo. Então, eu acho que o retrato para que você consiga fazer a gestão de uma empresa com múltiplos donos não é fácil, tá? Mas eu passo aqui para João Bezerra também complementar. Na verdade, uma pergunta muito inteligente sua, Luiz Torres, e dizer que o cooperativismo, ele faz parte nesse ecossistema, não é, de um sistema que diminui as desigualdades. A FIP fez um belíssimo trabalho a nível nacional, demonstrando que onde existe cooperativismo, o crescimento e o desenvolvimento da economia local, ela é muito mais pujante. Muito simples de a gente explicar isso. Alguns players, por exemplo, vamos falar no cooperativismo de crédito, tem algumas situações onde parte do recurso não fica dentro do Brasil, fica fora do Brasil. Bancos, né? Isso. Alguns players que nós estamos falando bancos. Dessa forma, o resultado do sistema cooperativo, ele retroalimenta toda a cadeia produtiva. Ou seja... O cooperado vive e mora aqui, ele gasta aqui. O cooperado, o associado, quando ele fomenta o resultado da distribuição dos resultados, que são as sobras, ele faz a retroalimentação proporcional ao investimento de cada um, fazendo a retroalimentação dessa cadeia toda produtiva. Vou lhe dar um dado interessante. Em 31 anos de funcionamento ininterrupto da Sicredi Evolução, nós distribuímos de resultado ao longo desse projeto, no estado da Paraíba, onde nós estávamos inseridos, agora só no final de 22 que fomos ao Piauí, nós distribuímos 1 bilhão de resultados nesses 31 anos, com todos os nossos associados. Ou seja, todos os indicadores macro e microeconômicos, inclusive o IDSS, demonstrou um crescimento fora da curva, inclusive oportunizando uma maior quantidade de empregos. Dessa forma, o cooperativismo ele tem uma ação econômico-social muito forte. Naturalmente, o que Walter pontua, que qualquer empresa, inclusive a nossa própria casa, não é? Se a gente não tiver a governança, se não tiver os controles, os compliance, as boas práticas, a gente não vai ter uma boa gestão dentro da nossa própria casa. Quando a gente vai para um ecossistema desse mais robusto,
a exemplo, por exemplo, da Sicredi Evolução, que tem números fantásticos. Nós temos 2,7 bilhões de ativos, nós temos mais de 2 bilhões de aplicações dos nossos associados, mostrando a credibilidade desse ecossistema, a pujança, a fortaleza. Este ano, nós distribuímos 59 milhões de resultados. Peraí, só para quem está em casa também entender, além da questão do próprio retorno do investimento que eu ia falar cliente, mas nem é cliente, associado, né? O associado porque faz ele Sicredi, passa a ser dono. Que é uma instituição financeira, uma cooperativa financeira. Ele também fica esperando o final do ano, aí você me diz aí o prazo, para poder ter direito também à divisão daquilo que é lucro, que é retorno. Que não é lucro, é resultado que são sobras, isso que é o resultado. Que você não tem isso em banco. Normalmente não, porque você contrata uma aplicação X% do CDI. Lá no ecossistema você tem um X% contratado e mais um plus das sobras proporcional ao investimento de cada pessoa. E a Sicredi começou só para médicos, hoje ela tá ampliada, qualquer pessoa pode ir lá na Sicredi e dizer, olha, eu tenho uma experiência com banco, vou ter uma experiência com cooperativa financeira. É só para médico? O ecossistema Sicredi iniciou lá atrás, em outro ecossistema, vocacionado a médico. Depois, em 2001, houve a abertura do quadro social para os odontólogos. Em 2002, para todos da área de saúde e suas empresas coligadas. Em 2008, a gente deu um grande salto no ecossistema, transformando a cooperativa pela desenvoltura da lei do cooperativismo, que permitia isso, uma livre admissão. Ou seja, qualquer pessoa, qualquer um dos seus que estão aqui assistindo, podem fazer parte dessa grande família. Inclusive, eu fiz já o convite, ao Luiz Torres, que é um homem inteligente, sábio, e certamente vai conseguir, entender se a melhor o coisa ser lá foi empréstimo, associado. Não. A melhor coisa que o cooperativismo tem é a total isenção de servir ao associado. Você, quando chega numa cooperativa, por exemplo, de polo de saúde, você vai ter a melhor assistência médica, você vai ter as pessoas para servir. Da mesma forma, no cooperativismo, ela vai lhe dar a total orientação econômica financeira com total isenção. E com transparência de você acompanhar os dados. Fazendo o que é melhor para, por exemplo, no caso, para o Luiz Torres. Porque o que é melhor para o Luiz Torres é melhor para a cooperativa. Diferentemente de alguns players financeiros. Doutor João, e o receio que as pessoas têm? Não, às vezes procuram um banco de secular, com um grande nome de muito tempo, para dizer assim, que eu tenho medo de que quebre. Se quebrar, vão levar meu dinheiro, o dinheiro que eu investi, dinheiro que eu emprestei. Qual é a segurança que a Sicredi, por exemplo, como cooperativa financeira, dá a todos os seus associados dessa garantia? Porque, aí não quero misturar os temas, mas é importante misturá-los, porque a gente está vivendo hoje num cenário em que se criam pirâmides financeiras, se cria um negócio de criptomoedas, e a agência para lá, e as pessoas ficam ali no digital assustadas. Qual é a completa diferença de uma instituição como a Sicredi em relação a tudo isso, a todo esse receio que a pessoa pode ter? O Banco Central do Brasil regulamenta não só os bancos, como as instituições financeiras cooperativas, sobretudo a nossa, em 3 níveis. Existe um fundo garantidor dos bancos no valor de R$250 mil por CPF e por CNPJ, garantindo naturalmente uma situação de insolvência. Da mesma forma, no cooperativismo, nós temos um fundo garantidor cooperativista, o FGCOP, que copia o mesmo modelo, porque nós somos auditados em 3 níveis: Banco Central, auditoria independente e auditoria da própria central nossa, que tem um monitoramento constante. E nós temos ainda um conselho fiscal, que também olha as contas junto com esses pareceres de auditoria. E temos a auditoria e o monitoramento do grande ecossistema. Eu falei para você que o ecossistema Sicredi é um dos maiores do Brasil, é o mais antigo do Brasil, completou, Luiz Torres, em dezembro, 120 anos. O sistema nasceu numa cidade do Rio Grande do Sul, chamada de Nova Petrópolis, num ecossistema Sicredi pioneira, e isso traduz uma pujança, uma segurança muito forte. Em 120 anos de ecossistema, nunca uma Sicredi ela teve suas portas fechadas. Dessa forma,
a gente traduz que, além de tudo isso, nós estamos respaldados pelo FGCOP, as mesmas garantias de qualquer sistema financeiro, qualquer player financeiro, qualquer banco, de maneira convencional. E só para a gente repetir os números, hoje a Sicredi tem quantos associados e movimentando aí, você falou em... O ecossistema Sicredi tem mais de 6,5 milhões de associados. 6,5 milhões de associados. O ecossistema nacional, nós Sicredi. temos mais de 2.400 agências, inclusive em 200 municípios, sendo a única agência. Veja o quanto isso é importante. Nós estamos aqui com a cidade, né, no estado da Paraíba, que até o banco oficial saiu de lá e a gente está criando um relacionamento para a gente, inclusive, ficar no município. Porque é inadmissível, porque o município tem 10 mil habitantes, ele ficar sem nenhuma agência financeira, não é? A população fica totalmente desassistida. Lógico que as agências financeiras, elas são cada vez menores, porque hoje nós temos os aplicativos, o movimento é mais digital. Hoje o digital já atinge 95%, o presencial 5%. Então a gente tem as agências mais, digamos assim, vocacionadas para os negócios. Dessa forma a gente reduz o número de pessoas que trabalham na agência e não precisa de retaguarda, porque a retaguarda a gente tem na nossa sede aqui, na torre vizinho à Unimed, temos na nossa central, que fica também aqui na Epitácio Pessoa, vinculado ao ecossistema Sicredi, lá em Porto Alegre, no Centro Administrativo Sicredi. E aí, com isso, a gente tem menos custo administrativo, temos mais eficiência e, dessa forma, a gente tem uma performance melhor do resultado e, consequentemente, a gente consegue retroalimentar a cadeia com a distribuição dos resultados, o que normalmente os players financeiros não fazem, os bancos e que normalmente fazem, mas atravessando fronteiras, muitas vezes fora do nosso país. Doutor Walter, saindo da questão da cooperativa financeira e indo para a questão da cooperativa médica, quais são, e aí ficou claro pela explanação do doutor João, os benefícios do associado de uma cooperativa financeira, claramente, e para a cooperativa médica? Quando você olha o médico que ainda não entrou na cooperativa médica, não entrou na Unimed, quais são aí primeiro, os benefícios? Dizer que tem a mesma lógica, né? Também a gente é auditado, a gente é regulado pela agência reguladora, que é a ANS, tá? A gente tem auditoria externa, auditoria interna, Conselho Fiscal e Assembleia, né? Para a gente estar aí sempre prestando conta. Satisfação nossa é porque o Sicredi, que antes era o Unicred, o Sicredi e agora o Sicredi Evolução, ele maturou mais rápido o seu esquema de governança. Isso é bem verdade, tá? Então nós temos a satisfação de dizer que nos 50 anos de Unimed, olha que o Sicredi tem 33, né? O Sicredi Evolução, nasceu dentro da Unimed e depois expandiu. Nos 50 anos, apenas em 2 anos foi distribuído resultado, nos meus 2 primeiros anos de gestão. Tá? Então nós fizemos no primeiro e no segundo ano de gestão as 2 primeiras distribuições de resultado da história. Então veja que é um par e passo que a gente tem que ver que há uma expressão muito grande em momentos críticos que nós enfrentamos. Pandemia, Covid, pós-Covid, Brumadinho, guerra da Ucrânia, lockdown da China com deficiência de entrega de insumo. A gente vê o que isso repercutiu, da fuga de capital, da estagflação que teve no mundo inteiro. Enfrentamos aqui processo eleitoral polarizado, uma série de intervenções da ANS que fez 41, nos 22 anos de vida, 41% das intervenções foram nesses 2 anos, inclusive um reajuste negativo que mudou base de cálculo, um consumo excessivo na 4ª onda, no pós-pandemia, uma sinistralidade que nunca aconteceu de chegar no Brasil em 92%, isso são dados da ANS. Então, eu sei para ter noção o que é isso, é dos R$100 que você tem ali de receita, 92 foi gasto só com o custo assistencial. Então, e você tem que se virar com esses 8 que sobra aí, para ter toda a despesa geral operacional da empresa, né? E também pagar impostos e tentar buscar uma receita líquida operacional que é um resultado mínimo, tá? Então, nesses 2 anos você conseguiu fazer essa distribuição. Fizemos isso. Que valores? Nós distribuímos para os nossos cooperados mais de 20 milhões nesses 2 anos, tá? E o que João Bezerra falou, que você tem todos os benefícios, que por exemplo, só em benefício social, a gente tem uma média de 60 milhões por ano de distribuição de benefício social. Plano de saúde gratuito, plano de saúde para dependentes, e uma série de outros benefícios por incapacidade temporária, benefício de seguro por invalidez, uma série de outras situações que a gente tem como benefício social para o cooperado. Então, incorpora aquele valor da consulta, outros benefícios. É bem verdade que o sistema de governança, ou seja, as práticas de governança, chegou para o modelo Unimed mais lento do que chegou para o Sicredi, que sofre uma atuação mais
diria assim, mais austera, que é do Banco Central, que são regras muito rígidas, talvez aí isso tenha feito um catalisador, né? Um efeito catalisador nessas mudanças. Mas todas têm essa mesma lógica de sofrer, diria assim, prestar o serviço e ter um foco de receita líquida operacional, de resultado líquido operacional pequeno, porque isso tem que retornar para o cooperado como um todo. Lembrando também, você perguntou, que no Brasil inteiro, por exemplo, a produção agrícola, tá? Mais da metade elas são oriundas de cooperativa. Várias cooperativas, e o sistema cooperativo é muito forte lá no sul do país, tá? Então, não é só cooperativa de crédito, cooperativa médica. Aqui mesmo na Paraíba, através do CB-SESCOP, tem várias cooperativas de pesca, agrícola, enfim. Então, fomentar esses modelos de cooperativa, eu não tenho dúvida nenhuma que o cooperativismo é uma força de alavancagem muito grande da economia. Além da empregabilidade e de resultado financeiro, de renda, ele reinveste tudo naquela região que ele participa. Então, isso é um fato muito importante de ser colocado. No caso específico, para terminar, da cooperativa de assistência à saúde, a gente tem um foco principal, que é o quê? Assistência à saúde. Mas a gente começou a unir os focos que seriam secundários, como, por exemplo, criamos aqui, nessa gestão, um centro logístico que virou centro de distribuição. Então agora já vai ser referência para o Nordeste para comprar, baixar o custo e distribuir para o Nordeste e entregar ao cooperado a custo. Ele não tem visão de lucro, ele quer reduzir o custo operacional. Criamos aqui, agora foi lançado nesse Inova Cooperar, o polo educacional da Faculdade Unimed será no Nordeste, em João Pessoa. Isso foi uma coisa estrondosa. Quero falar sobre essa faculdade aí, sobre essa faculdade. E, além disso, outras unidades de negócio foram criadas. Por exemplo, a solução, os gargalos que nós temos de gestão, e nós estamos prototipando as soluções digitais sob a forma de startup em parceria com a FPB. Então, tudo que a gente produz aqui de solução digital, como foi uma coisa laureada no Brasil inteiro, que é a Torre de Inteligência, várias Unimed vindo para cá conhecer, a gente produz um modelo de startup e disponibiliza. Então, isso é um mecanismo da intercooperação. É bom dizer que as Unimed do Brasil, cada uma tem uma PJ, cada uma é uma empresa, mas elas são interligadas com a Unimed do Brasil para que haja um modelo de intercâmbio, um compromisso mútuo de que o usuário da Unimed seja atendido em qualquer lugar no Brasil. Inclusive o presidente veio, né, participar da Unimed Brasil, veio o presidente, o vice-presidente e um diretor. Da Unimed Central Nacional, um presidente e um diretor. Da Seguros, um presidente e um diretor. E da Participações, o presidente. Todos então, no evento, no Inova Cooperar. Eu quero perguntar, assim, quais são os desafios, vocês olham para a atuação das cooperativas, quais são os desafios no Brasil. Mas antes, vamos passar aqui alguns vídeos que registraram um pouco do Inova Cooperar, do evento que foi realizado entre os dias 10 e 11, não é isso? Aqui em João Pessoa. Vamos acompanhar aí, pode soltar. OCB Nacional, SESCOP, é muito bom conviver e participar da construção. Inovação, cooperativismo, tecnologia e economia também foram pontos centrais no Inova Cooperar. Ao longo de 2022, não importava se a empresa precisava desligar um forno que demorava 3 meses para voltar a funcionar depois. Então nós vimos várias interrupções nas cadeias de produção. Se a gente não sabe o que vai acontecer no futuro, né, a gente não vai estar no futuro. Quem são os videntes profissionais? Os professores, os pesquisadores. Então, nós trabalhamos com isso. O que é que a IA pode fazer, inclusive para um médico experiente? Pode selecionar o que é de mais relevante. A IA vai poder pré-processar, sugerir coisas, dizer, olha, você considerou essa hipótese, você fez uma outra. Com a presença de grandes nomes nacionais, o evento pôs em pauta os ganhos com a comunicação digital aplicada à saúde, o cenário econômico, o encantamento de clientes e os novos rumos do cooperativismo brasileiro em toda a sua atuação. Primeiro, é um prazer da gente, do Sistema OCB, poder estar aqui nesse evento de hoje. Afinal de contas, o cooperativismo está cada vez mais profissionalizado, pensando na inovação, pensando em novas oportunidades para construir, de fato, a intercooperação. Temos grandes exemplos e a Paraíba é um case de sucesso. Nós estamos aqui em João Pessoa com as maiores lideranças do sistema Unimed e isso é muito importante, principalmente para o momento que a gente está vivendo. E durante a pandemia, quando a sociedade mais precisou, na minha opinião, foi o cooperativismo quem mais entregou para a sociedade, para os seus clientes, para os seus cooperados. Então, eu queria
parabenizar por esse momento maravilhoso que o cooperativismo brasileiro está vivendo aqui em João Pessoa. A liderança do Dr. Walter é uma liderança que tem se manifestado no Brasil inteiro, como grande líder que ele é. O fato de trazer o evento para cá, com a participação da OCB, Sescop, além do Sicredi e da Unimed João Pessoa, é um marco importante para que a gente tenha um crescimento extraordinário. Então isso tem contribuído demais, isso é uma fonte importante para alavancar todo o sistema e nos dá muita tranquilidade e a certeza absoluta de que estamos trafegando no caminho certo. Inova Cooperar. O futuro do cooperativismo construído a muitas mãos com inovação e sustentabilidade. Tá aí. Daqui a pouco a gente passa o vídeo aí com todas as lideranças nacionais que estiveram presentes aí. Mas a gente viu que tem uma carta variada de palestras, né, e de temas, inclusive da questão tecnológica também, da inteligência artificial e tudo. Quais são os desafios do cooperativismo nas duas áreas, naturalmente? Aí? Eu vou falar rápido, tá? Sobre o aspecto assistencial. A tecnologia, durante a pandemia, ela fez um arrastão, né? Ela passou assim, feito um tsunami. Então, se existia alguma discussão sobre atendimento remoto, inclusão tecnológica, em processo de diagnose, isso se acabou. Agora, é como disse ali o Guido Lemos, que é secretário de Tecnologia, de Ciência e Tecnologia do município, e é nosso consultor para toda essa inclusão tecnológica, né? Então, quem não souber o que vai ser no futuro, não estará no futuro. Eu diria que o futuro já é o presente. Lá, né? Eu diria que o futuro já está presente. Então, nessa lógica, a incorporação de tecnologia é muito importante na melhoria de uma série de qualidade assistencial, no monitoramento de pacientes vulneráveis, tá? No monitoramento da qualidade assistencial. Nós criamos aqui uma torre de inteligência em João Pessoa, na Unimed, onde nós temos de lá uma central que controla todas as unidades nossas. Então, o giro do leito, o tempo de espera, a percentual de internação, os dados econômicos, financeiros, a nossa DRE, os nossos dados estatísticos e, enfim, de contabilidade e demonstrativo financeiro, são todos agora em linha digital. Com isso a gente está abolindo o input manual, que era uma prática, ou seja, a gente passa para trabalhar tudo em plataforma digital, que é rastreável, é auditável. Isso é um avanço gigantesco, tá? Nós estamos com um projeto também, que já é o nosso hospital de papel zero, também a cooperativa sem papel zero. Por isso nós fizemos o quê? No app que foi lançado, o cooperado consegue marcar a consulta, o usuário, o cooperado consegue auditar suas contas, entrar em contato com a auditoria, enfim. Vários benefícios são entregues na palma da mão. O usuário da Unimed tem consciência completa que ele já pode usar a telemedicina, que a Unimed já disponibiliza isso? Porque às vezes a gente vê muita gente indo logo para o hospital, por exemplo, e às vezes aquele atendimento poderia ter sido feito em casa, né? Na pandemia nós tivemos 240 mil atendimentos, tá? Mais da metade por via remota, por telesaúde. Tá? Mas na pandemia, mas agora por que o povo quer ir para o hospital? Passou a pandemia, nós mantivemos e abrimos inclusive uma área com uma telesaúde para psicologia e também uma para atender essa demanda da quarta anda e outra para pediatria. Então nós já estamos esse ano passado com quase 200 mil atendimentos, ou seja, cresceu muito. Cresceu de forma assustadora. E nós só estamos expandindo mais. Então, esse conceito, e que não depende só de uma geração, tá? As outras gerações, até os baby boomers, né, que chamam, né, incorporaram essa ideia de que o atendimento é remoto. Vai substituir o médico presencial? Não. Vai interagir com o modelo tradicional na busca de melhor qualidade assistencial com menos custo. Então, não só o desperdício de custos, de valores, mas também de tempo. Então, acho que isso aí aproximou muito, se tornou indiscutível e eu diria hoje que não só a chave do cofre, mas a certeza de decisões assertivas na gestão passam pela TI. Então o usuário da Unimed, que está com um caso ali, que não é um caso complexo, mas ele pode fazer ali um atendimento de telemedicina sem precisar se deslocar? Não, não precisa. Basta ele entrar no seu app ou num portal, qualquer notebook, de qualquer maneira, ele clica lá na telesaúde e é atendido. Nós temos enfermeiras navegadoras que fazem a triagem para médicos para dar assistência. Qualquer hora? Qualquer hora. Funciona atualmente das 8 da manhã até as 22 horas. Até as 22 horas. Aí a partir daí, qualquer coisa nas suas 3 unidades hospitalares. Importante isso. Passando para dizer. Doutor João, qual é o desafio aí, Padrão? O ecossistema Sicredi, já numa visão de futuro, em 2016,
fez um grande projeto de tecnologia em seu desenvolvimento. De lá para cá, Luiz Torres, foi um investimento de mais de 4 bilhões de reais. Houve uma transformação no core e uma transformação na plataforma digital. E veja o quanto isso foi importante, né? Quanto nós aprendemos durante o período da pandemia, não é? Veja que na pandemia muitas pessoas iam, né, em caráter muito restrito às instituições financeiras de presença física, e aí vem um comportamento muito importante face aos avanços da tecnologia. Nunca a tecnologia vai fazer a substituição do humano. O Walter, inclusive, pontuou muito isso, importante. A inteligência artificial abriu novos horizontes, não é? As ferramentas tecnológicas. Então, a gente passou a atender de maneira gradativa um número maior de pessoas pelas nossas plataformas digitais, pelo novo core e pelos os apps. Dessa forma, houve uma evolução natural. Hoje, o ecossistema atende 94%, 95% pelas plataformas. A plataforma Sicredi é considerada uma belíssima plataforma, não é? Eu sei que em breve você vai estar degustando dessa plataforma e, naturalmente, as ferramentas todas tecnológicas que foram adquiridas no curso desse projeto de gestão, de relacionamento, CRM, CRA, check-up financeiro, tudo isso de maneira digital, interagindo, fazendo esse movimento digital, deu uma conotação muito importante. Walter colocou que nós tivemos um impacto na economia durante os 2 anos de curva crescente da pandemia. No ano subsequente, a gente teve essa guerra, não é, com a Ucrânia e a Rússia, e naturalmente um ano muito polarizado político. Você que é um grande comentarista, inclusive, na esfera política, não entrando aqui no viés, porque o cooperativismo não tem viés ideológico, nem tem viés partidário, nem muito menos tem um viés religioso. Nós somos totalmente plural, não é? E a gente, naturalmente, está aqui para servir todas as pessoas. Mas dizer que esses avanços foram importantes, não é? Mas foram importantes para a gente servir melhor os associados e não se servir dele, diferentemente de alguns players financeiros que usam ferramentas tecnológicas para se servir do seu cliente. E nós estamos aqui para melhor prestar uma assistência ao nosso associado. Dessa forma, os avanços foram extraordinários, os resultados também desses avanços, mas o mais importante é que na missão, na visão, não é, a gente quer ser a principal instituição financeira e quer dar o melhor do nosso atendimento, quer seja nesse caráter digital ou presencial nas nossas agências. Hoje nós estamos com 31 agências e uma unidade móvel, são 32 agências, não é? Houve uma evolução muito importante, não é? Aqui no nosso estado da Paraíba, nós temos 26 agências e uma unidade móvel, não é? E isso é uma expansão importante do ecossistema Evolução, com números, né, que eu já retratei aqui de maneira importante, inclusive a distribuição do resultado. Esse ano, no nosso planejamento estratégico, a gente desenhou 60 milhões de resultado, distribuímos 59 milhões, o que foi basicamente o que foi planejado. Naturalmente, em face desses destaques da economia, não é? A gente teve esse delay de 1 milhão, o que não significa absolutamente nada em função de todo esse montante, dessas situações que nós sofremos na economia face a essa crise pós-Covid, essa guerra, essa polarização e essa retração do mercado. Eu queria fazer um complemento só, que são 2 aspectos. Que o grande desafio nosso na tecnologia, na assistência à saúde e tecnologia é a integração. E você sabe que tem um legacy, que tem um grande legado aí, que a gente chama de legacy na linguagem digital, que é você foi fazendo meio que aqueles puxadinhos, né, que são os penduricalhos. Você tem grandes plataformas, lá no MED tinha 5 grandes plataformas com 53 softwares. Então, isso torna um sistema um pouco anacrônico. Então, o grande desafio nosso é o que a gente está fazendo agora, a integração, ou seja, escolher 3 sistemas e integrá-los para que as trilhas sejam digitais e com isso permitam que haja uma ampla rastreabilidade, inclusive com auditoria extremamente acessível, né? Agora, outro dado importante que vale salientar, que nós automatizamos 85% das operações de mercado e financeira, que elas vieram para a palma da mão, mas é bom lembrar que é uma questão de maturação.
Você primeiro tem que pegar o processo analógico e desenhá-lo bem. A partir daí você automatiza. Se você pegar um processo ruim e automatizar, errado, o que você vai fazer? Vai exponenciar o erro. O que é ruim. Então não vale a pena. Então primeiro uma maturidade de implementar governança, compliance, boas práticas de governança, então estruturar os processos, aí você automatiza. Então são etapas que não pode você simplesmente pular, você tem que ir cumprindo em sequência. Deixa eu perguntar nos dois casos, a questão do instrumento participativo. Os associados conseguem, qual é o nível de democratização das decisões? Os associados podem opinar em cada ação dessa? Você falou investimento de 400 milhões em tecnologia, investimento ali e tal. O associado, o cooperado, vocês conseguem abrir canais de espaços participativos ou, na verdade, isso precisa gerar uma representatividade em conselhos para que indiretamente as pessoas sejam representadas nas decisões? Tem várias facetas, tá? Primeiro, o cooperado, no nosso caso, que é um cooperado médico, que tem a vida médica atribulada, né? Então é plantão, é consultório, é cirurgia, enfim, é a vida muito atribulada. Ele não pode estar vivendo em assembleia decidindo então isso. Ele não vive em função de reuniões, é tanto que quem acaba direcionando a sua focação para a gestão, você perde um pouco em assistência, porque não tem como você... Meu dia hoje é de 6 da manhã à meia-noite. Diminui até o investimento na Sicredi. Então, isso tem esse dado. Mas, por exemplo, a gente tem vários, além de ter as assembleias gerais e extraordinárias, os inúmeros workshops, tá? E as diversas formas de comunicação. O Inova Cooperar, são vários eventos, é uma das opções, né? Além disso, a gente fez vários outros tipos de Inova. A gente criou podcast, a gente criou várias ferramentas de comunicação, o Conecta Cooperado, que são informações de 1 minuto, tudo isso para atrair o cooperado para a discussão. Então ele tem voz ativa, livre, em assembleia, cada cooperado é um voto. Pode ser uma empresa de 10 milhões de reais mês, mas é um voto. Então, esse é um princípio da adesão livre, também da participação econômica, mas também da democracia na gestão. Então, se há uma gestão democrática, é o modelo de gestão cooperativista. Que você pode dizer que também tem viés, porque uma empresa que a decisão ela é mais unilateral, às vezes tem mais velocidade. E a gente precisa maturar, convencer e trazer para ter a chancela do cooperado para poder executar. Os investimentos que a Unimed João Pessoa fez, nós constituímos nos meus primeiros anos 58 milhões de resultados. E a gente constituiu um fundo de investimento em rede própria de 31 milhões e distribuímos o restante para os cooperados. Então, e parte usamos para rastrear as operações, dos 81 milhões que foi o total. Então, esses 31 milhões, as aquisições que a gente fez, inclusive a aquisição do terreno que a gente fez... Para a faculdade. Não só para a faculdade, mas esse terreno que fica atrás de Urquiza, que foi permutado, né? Num projeto de lei aprovado por unanimidade na Assembleia, e agora nós estamos construindo uma escola modelo, que a gente pode depois falar sobre isso, tá? Vamos entregar em agosto. Mas o recurso todo provisionado lá na Assembleia, relativo ao exercício de 2020, que foi em março de 2021. Lá nós alocamos 25 milhões daquilo que foi o resultado de 58. Depois, no ano seguinte, nós também alocamos mais 6 milhões daqueles 25, ficaram 31 milhões para investimento em rede própria. Esse dinheiro é imexível. Foi uma decisão assemblear, por votação, para investir em rede própria. Nós não temos autorização para fazer nada que não seja investimento em rede própria. E foi uma proposta da diretoria acatada pela maioria da Assembleia. Alterações, todo depende. Alterações de estatuto, 2/3 dos presentes. Então, esse é um movimento muito democrático de gestão. Complementa aí, Bruno. Na verdade, o ecossistema, ele tem no seu órgão máximo as assembleias, que podem ser ordinárias, extraordinárias. Inclusive, o avanço da tecnologia diminuiu as distâncias, porque a maioria das assembleias, face o tamanho do estado, né, que nós agimos na Paraíba e no Piauí, elas são hoje assembleias virtuais, não é? Onde todos têm acesso, ou podem ter acesso à assembleia. Essa convocação é amplamente divulgada, não é, nos meios de comunicação. Ou no mínimo híbrido. Né? Ou no mínimo um sistema híbrido. Também a gente tem dentro da cooperativa os conselhos, as comissões e os comitês. E nós estamos implantando, no Jeito Sicredi de Ser, ainda este ano, o programa que nós chamamos de Pertencer, que são os coordenadores de núcleo. Ou seja, para cada 1.000 pessoas em cada agência, e aí numa variante de 500 a 1.500,
50% a menor ou 50% a maior, nós vamos ter as pessoas representativas daquela agência representando aquele contingente de pessoas nas assembleias representativas. Os presidentes de bairros ou prefeitos. Exatamente. Como se fosse uma espécie de núcleos ou, digamos assim, subprefeituras. Dessa forma, como o cooperativismo tem nesse processo a democratização, isso permite. Nós temos outras ferramentas importantes, não só com cunho social, não é, como também a nossa internet. Existe um canalzinho lá falando com o presidente, que qualquer sugestão, não é, pode ser oferecida. Inclusive, nós temos o WhatsApp Enterprise, onde se faz a sugestão ao gerente, assistente ou atendente, que chega naturalmente no setor nosso de comunicação, chega na cooperativa, e tudo isso vai para a mesa para a gente poder interagir com o nosso associado. Uma gestão participativa. É um movimento que a gente abre bastante esse leque com esse custo e oportunidade. Fazer um complemento, como o Bezerra já falou dos conselhos, tá? Então, por exemplo, no conselho de administração, as grandes decisões são tomadas no mínimo pelo conselho. Então, a gente tem na assembleia que está acima do conselho de administração. Então, o presidente, ele faz parte do conselho de administração, mas ele é subordinado ao conselho de administração, que é subordinado às assembleias. Então, tem uma hierarquia interessante nisso aqui, que dá um certo equilíbrio, e os outros conselhos, que são o fiscal e o ético, são completamente independentes. Então, o conselho ético tem o seu exercício independente e autônomo do conselho de administração. O fiscal, mais ainda, inclusive com contabilidade própria, com assessor contábil, assessor financeiro, assessor jurídico, de tudo que ele precisar para informar melhor seu juízo de valores, tá? Ele tem de forma autônoma e independente. Então, isso é um modelo... Um gestor de perfil autoritário não se encaixaria, né, nessas plataformas, né? Já passou esse tempo, né, em que o modelo de decisões verticais, ele funciona. A grandes empresas, a gente, por exemplo, propôs o OKR, que é um método de objetivos chaves, né, que foi do Vale do Silício, é Objective and Key Results, objetivo e resultados chaves. Então, são pequenos... diria assim, pequenas colunas que você escolhe. A gente escolheu modernização, inclusão digital total, atenção primária, reforço do ecossistema e remuneração métrica como o projeto da gestão. Então, esse modelo, como é que a gente fez na escola de líderes, né? A gente implantou dessa maneira. A cada mês a gente reavalia, a cada 3 meses tem uma entrega. E a cada mês ele é reavaliado em cada segmento, cada setor tem o seu OKR baseado na premissa macro da gestão. Mas a gente fez um modelo diferente. Na construção do planejamento agora de 2023, nós pegamos as escolas de líderes. Então, tiveram várias reuniões com os segmentos e do ambiente horizontal vieram as propostas que construíram o planejamento. Então, ao invés de você verticalizar, ao contrário, isso é um modelo bem do OKR. Você pega as informações horizontais, constrói as suas necessidades, faz análise SWOT, aí você escolhe canvas setorial, a metodologia que você quer, coloca dentro do OKR, e aí você vai construir no planejamento que é chancelado pelo Conselho de Administração. Então, isso é uma construção de muitas mãos, ouvindo a base, ouvindo inclusive o ambiente operacional, né, soltado. Ô, doutor Guato, você fez uma fala para um dos vídeos aí do evento, que você dizia o seguinte, na defesa do cooperativismo, você dizia que quando ninguém perde, todo mundo ganha, não é assim? Aí eu quero falar do ponto de vista agora dos usuários, propriamente ditos, que no caso da Sicredi vocês já os classificam como associados, não é isso? No caso da assistência de saúde... É diferente. É diferente, né? Você tem, de fato, um cliente... Você tem os cooperados médicos, mas você tem um cliente, o usuário da Unimed. Aí eu queria... quando que o usuário da Unimed pode dizer... Quando ninguém perde, todo mundo ganha. E quando a cooperativa da Unimed dá essa garantia para o usuário. Vamos lá. É o tripé, no caso assistencial, tá? Então nós temos o dono, que é o médico cooperado, o sócio, o patrão, que é o usuário, e o parceiro, que é o colaborador. Então, essa é a lógica. E esses três têm que funcionar em sinergia. Então, quando a gente, por exemplo, propõe mais acessibilidade, quando a gente oferece mais acessibilidade, mais inclusão tecnológica, mais qualidade assistencial, nós implantamos, por exemplo, no KISA e também agora no pediátrico, um modelo em que cada unidade tem um gestor responsável. Nós segmentamos. Há uma interligação por uma relação com as premissas do modelo de gestão, tá? As premissas, OKR, os nossos formatos de nossos
nosso planejamento comum, mas cada unidade tem um responsável. E tem, além de médicos verticais, médicos horizontais. E tem uma monitorização da central de inteligência. E tem planejamento contínuo e treinamento contínuo. Então, isso melhora o quê? A qualidade assistencial com menor custo. Quando você melhora a qualidade assistencial, vai valer a pena, faz valer a pena você ter um plano de saúde, tá? Quando você reduz o custo assistencial, você consegue reduzir também o custo que é repassado, porque para você criar um produto e lançar um plano mais barato, precisa da autorização da ANS. E ela faz um cálculo atuarial, analisa o seu custo e diz, você pode honrar aquilo ali. Não autoriza você lançar o que quiser. Então com isso, quando você consegue melhorar a qualidade assistencial com menor custo, com pertinência médica, com qualidade, você entrega melhor a prestação de serviço. Aí você entrega com menor custo, você permite cálculo atuarial para vender plano mais barato e atrair pessoas do SUS. Olha aí o papel social do cooperativismo. Desafogando o SUS. E faço um comentário final. A importância que foi o sistema Unimed como um todo no Brasil na pandemia, atendendo, aqui você sabe da literalmente desafogando então, mesmo a quantidade. Nós desafogamos? Aqui nós atendemos 210 mil pessoas, que era um quarto da população de João Pessoa. Agora, doutor Guato, deixa eu fazer duas perguntas. Eu preciso pedir um bloco aqui, mas duas perguntas em uma. A primeira é, se não fosse cooperativa, dificilmente a Unimed poderia oferecer os preços e os valores que oferece. Essa é uma pergunta bem objetiva especificamente. Vai responder agora? E a segunda é o seguinte, como o usuário deve estar acompanhando, diz assim, mas como eu posso cobrar ou exigir de um médico cooperado da Unimed, porque ele é médico cooperado igual o outro, tem o mesmo tamanho que todo mundo, mesmo direito, é cooperado voluntariamente, se ele quiser sair, ele sai, e esse atendimento, como garantir um padrão de atendimento, e aí do ponto de vista médico, atendimento pessoal, humano, um padrão, se você está falando de milhares de cooperados autônomos, voluntários, que podem entrar e sair na hora que quiser. Vamos lá, mudança de cultura. E mudança de cultura não se faz no estalar de dedos. A mudança de cultura para incorporar conceitos de... Não se admite um médico que não tenha um princípio básico, que é o espírito humanitário, no exercício do seu mistério. Tá? A racionalidade no foco na sustentabilidade, de saber que a utilização em excesso também compromete a sustentabilidade. O princípio ético de dar a melhor qualidade assistencial e buscar o diagnóstico preciso e indicações de procedimento com pertinência médica. É um princípio ético, hipocrático. Então, a gente não pode colocar 1.800 pessoas e dizer assim, nós temos um padrão único. Isso é um processo em evolução. E o que a gente viu ao longo da vida da medicina e de outras áreas, tá? Da advocacia, da contabilidade e todas as outras áreas de saúde ou não, é que os profissionais que não foram incorporando tecnologia, não foram incorporando propósito na execução do seu mistério, eles foram ficando esquecidos. Então, há um princípio simples da lei de mercado, que realmente, isso é muito bacana. Só realmente se consolida quem incorporar tecnologia, conhecimento, princípio ético e propósito. E saber se relacionar com pessoas. Então, a missão nossa na Unimed foi bem cumprida no processo da pandemia, que foi um choque que a gente precisou dar naquele momento crítico, é de incorporar a missão. Porque se abraça a medicina por amor, mesmo sendo uma profissão. Aí você tem que ter vocação, senão você escolheu errado. Não é um lugar para enriquecer, definitivamente. Mas é um lugar, do ponto de vista pessoal, de muita riqueza pessoal e espiritual. Você tem uma chance, uma oportunidade, que é dada por Deus, de você poder servir as pessoas, na plenitude da palavra. Então, esse processo de cultura é um processo que não é tão rápido como a gente desejava, mas está tendo muito resultado. Perfeito. Essa foi a outra... E a outra dos valores. Somente a cooperativa permitiria que a Unimed ofereça valores para que a pessoa tenha um plano privado de saúde? Eu responderia diferente. Na cooperativa, com certeza, sempre no resultado operacional, o mais importante é o propósito, que é cuidar de vidas. Enquanto numa empresa, não. O que importa é o resultado financeiro. Então, o que existe de diferença aqui é propósito incorporado ao exercício. E o outro não. Você tem meta para atingir. Aí você começa a ver problemas em diversos segmentos, tá? Você viu aí o caso da Norte-Americana, outros aí quando você está dentro da área de saúde, que se discutiu o quê? Faltou ali um pouco mais de governança, tá? Se falava em ESG, mas a governança vem antes. Tá? A governança é que possibilita a responsabilidade social e ambiental. Então, o princípio é de uma gestão que seja enxuta, sustentável, para que você possa dar outros saltos. Então, nessa lógica, eu lhe digo que o cooperativismo médico, para o médico, é uma fronteira de proteção do exercício digno, ético e autônomo da medicina, como você aprendeu,
para o usuário a certeza de que ali você não é apenas um número, mas nós estamos cuidando de vidas. E para todos nós que fazemos parte da gestão, o grande, diria assim, o grande objetivo nosso, o maior objetivo, é incorporar na mente de cada um que nós cuidamos de vidas. Aí. Dr. Walter Ramalho, Dr. João Bezerra, presidente da Unimed João Pessoa, presidente da Sicredi Evolução Paraíba e Piauí. Vamos rapidinho para o intervalo comercial. Na volta eu quero saber sobre essa história de faculdade, de educação, como polo aqui a Paraíba. E um centro formador de cooperativismo. Essa questão da educação financeira, que eu acho que devia começar na escola, inclusive, para a criança já começar a ter ali uma noção. Rapidinho, um minutinho, a gente está de volta aqui no Frente a Frente.